Via da Independência. Ao longo dos últimos meses, gravamos um documentário na Trilha da Independência. Esse documentário contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Neste documentário, realizamos uma caminhada pelas trilhas musicais da nossa independência, a qual comemoramos o bicentenário há pouco. O concerto que realizamos agora é uma das conclusões deste documentário, que será disponibilizado em breve em todas as plataformas e em nossas redes sociais. Para maiores informações, podem nos seguir pelo Instagram, MV Calazans _música, ou pelo Facebook, MV Calazans Produções Musicais. A gente precisa pensar exatamente como é que nós vamos fazer essa questão das entrevistas, né? Porque fazer um documentário, né, sobre isso tudo, a gente precisa entrevistar. Quem vocês acham que a gente seria interessante assim? Pensando que o documentário é histórico, eu acho que é importante a gente chamar o pessoal que está envolvido com história. Aqui em Petrópolis a gente tem duas pessoas que são bem bacanas, eu acho, para discutir o tema, né? O professor Maurício, que é o diretor do Museu Imperial, né? E ele é bastante amigo, né? Eu tenho certeza que vai aceitar. Vai, Maurício aceita. Maurício aceita com certeza. A gente pode, inclusive, pensar, Visani, em gravar no Museu Imperial. Pô, na sala de música. Na sala de música. Né? Que a gente pode mostrar o violino de Dom Pedro, né? Restaurar, inclusive, atualmente, restaurar acho que algum instrumento também. Eles restauraram um cravo de Dom Pedro, cravo, teve um né? concerto há pouco tempo. A gente pode fazer isso com o Maurício. O Maurício conhece muita música. Maurício é especialista em música, tem produção em cima de música, eu acho que ele vai colaborar bastante. E eu acho que também a gente não pode esquecer, sei lá, pensar em trazer as instituições da cidade, né? O IHP, o Instituto Histórico de Petrópolis. Acho que podia chamar Dom Gregório também, porque a força da igreja na música mesmo na época do Império, claro. Né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Dom Gregório também gosta de música, né? Pode gravar com ele lá na catedral mesmo. Seria perfeito eu gravar na catedral, até que inclusive a família real está lá, né? Sim. Então, verdade, acho que verdade. Ficaria bem interessante, verdade, né? verdade. Acho que é interessante. Então, vamos lá, Dom Gregório. Aí, Maurício, professor Maurício. Do IHP a gente pode chamar a Fátima Argon, porque ela estuda o segundo reinado, ela estuda a Princesa Isabel. A Princesa Isabel era musicista. Princesa Isabel. Então, professor Maurício, professora Fátima. Família real, né, gente? A gente tem a família real em Petrópolis, né? Porque e eles têm documentos. Eles têm documento do período. Eles têm um arquivo gigantesco, né? Sua Alteza Imperial e Sereníssima Princesa da Isabel, Condessa Regente do Império. Brasão, então. E aí, por último, pode? Isso aqui que é a carta que ele escreve. É maravilhoso. Ele caprichou na letrinha, tá fácil? Caprichou na letra, a assinatura. Então, essa fase do documentário está sendo incrível, porque pesquisar sobre a música, né, nesse período, a gente vai vendo o lado da família real, né, como é o dia a dia da família real, como é a importância também da igreja, e aí a gente vai descobrindo compositores, né? Na verdade, a gente vai só, digamos assim, incrementar, né? Mostrar a influência desses compositores. E eu não estou falando só de Dom Pedro, né? Estou falando do Carlos Gomes, que assim, teve grande influência, inclusive, né, na música da família real. A gente sabe dali do dia a dia deles. E um que eu sou muito apaixonado, que é o padre Zé Maurício. Eu acho Zé Maurício um absurdo de grande compositor, né? Um músico brasileiro, mulato, que transitava, né, tanto na família real, quanto na igreja, quanto também em toda a população em geral. Então, mergulhar nessa música está sendo incrível. Mas aí a gente pensa, né? O grande quê hoje do documentário é esse. Eu vou pegar as músicas mais eruditas, tipo o Henrique Oswald, que é carioca. Eu pego, por exemplo, Paulo Carneiro, que inclusive é petropolitano. Então a gente está nesse dilema, que está sendo um grande problema, porque a música erudita, a música clássica, está sendo absurdamente maravilhosa. Mas aí a gente vai para o lado mais do popular, né? Do lado mais
do povo ali, do dia a dia, vamos dizer assim, né? Da música profana. Então nós temos ali uma série riquíssima de modinhas imperiais. Então nós estamos num momento bastante complicado, a famosa escolha, como escolher. Então, como um pouco da ideia está sendo, né, o historiador está me encaminhando aí um pouco para o lado da música mais erudita, né, da importância da família imperial e da igreja, né, na música brasileira, como está sendo essa trilha, o nome está incrível, eu adorei o nome, inclusive está me dando um norte, né, está me dando um caminho para a escolha desse repertório. Então nós estamos nessa fase, essa fase de escolher o melhor repertório, pensando no local onde vai ser o concerto e no concerto, né, que serão formados ali. Nós teremos a Orquestra Escola Petrópolis, que vai estar fazendo o resultado final de uma pesquisa. Então está sendo incrível esse momento. Um fator que foi interessante na captação do concerto para o documentário é que foi com a presença do público, né? Isso acabou dando assim uma certa limitada nos recursos de iluminação, no posicionamento de câmeras, mas foi perfeitamente funcional também, porque foi muito legal fazer essa captação com a presença do público, né? Então as músicas foram reproduzidas ali e todo mundo tinha essa percepção de que estava sendo feito concerto, mas que ao mesmo tempo sendo gravado para aplicação no documentário. Bem, a nossa pesquisa para esse documentário, nas Trilhas da Independência, ela está girando em torno, ela ainda está ocorrendo, ela está girando em torno de uma pesquisa bibliográfica e documental, né? A gente tem aqui no Brasil alguns autores que são referências ao se pensar em história da música, especificamente, é claro, história da música brasileira. Nesse sentido, alguns a gente já está rastreando, né? A gente já teve acesso à bibliografia do professor José da Assunção Barros, do professor André Cardoso, a biografia e os catálogos clássicos já da professora Cleof, a Persson de Matos, especialista no padre José Maurício, um dos nomes mais importantes para a história da música durante o período imperial brasileiro. Enfim, a gente ainda está fazendo esse levantamento bibliográfico, mas como o documentário está sendo feito aqui em Petrópolis, a gente tem acesso também aos arquivos públicos do município, né, do município e do Museu Imperial. Nesses arquivos a gente já conseguiu localizar alguns elementos que são bem pertinentes, né, algumas referências à obra do compositor e maestro Carlos Gomes, né, alguns desenhos originais da primeira exibição do Guarani estão no Museu Imperial. A gente já conseguiu achar uma série de documentações de Dom Pedro I falando sobre música, né, ele mesmo era um músico. Enfim, isso a gente está conseguindo já em parceria com o Museu Imperial. Nesse sentido, o nosso documentário está se encaminhando mesmo agora já as partes práticas, né, as gravações e as entrevistas em si. Quem é o representante da família imperial? Dom Pedro Carlos. Eu acho que ele seria bem legal para falar com a gente, porque ele é um cara bem envolvido com a cultura também da cidade. Boa. Dom, espero que eles todos aceitem, né? Que a gente também só tá botando top, né? Dom Pedro Carlos. Tem que até ver contato com ele, né? Mas talvez a Fátima Arbon tenha, porque a Fátima Arbon trabalha. A Fátima trabalha, inclusive, com ele. Boa lembrança. Então a gente pede a Fátima, a gente manda o ofício para a Fátima, para encaminhar para ele, depois a gente marca com ele, vê se ele vai conseguir nos atender. Então, mas peraí, a gente tem que ver onde a gente vai gravar esse povo, né? Quais serão os cenários. Dom Gregório, você deu a ideia de catedral. Beleza. Maurício no museu. Maurício no museu. Não fala de música, né? Na sala de música, que eu acho que é o melhor lugar, né? Sim. Mas aí no museu tem que ver se não vai pegar a galera com visitação. Mas a gente pode fazer no dia que não tem visitação. O museu uma vez por semana. Segundas, né? Acho que as segundas não abrem.
mas eles devem tirar para limpar. Pô, mas se tira para limpar, a gente pode ficar com a sala inteiramente livre, Sim. sem nenhum obstáculo. A gente vai poder ter acesso na gravação de chegar até os lugares. Isso vai ser muito legal. Professora Fátima Argon, A Fátima pode ser gravada na UCP. tudo a ver. Ia ser muito legal. E ela, como ela é especialista em Princesa Isabel, tem o prédio onde a Princesa Isabel Verdade. passou de mel lá no CT. Exatamente, onde hoje é a reitoria. Exatamente. A gente gravaria, de repente, na reitoria, que é o local, né, como o Bruno lembrou, da Princesa Isabel. Eu acho que tem tudo a ver. Mas assim, eu vou falar e você vai falar. A gente pode usa aproveitar e fazer o UCP. na própria UCP, Claro. mas aí tem que pensar em outro lugar, né? Biblioteca? Ia ser legal. Ó, é uma das maiores bibliotecas do estado e a biblioteca é imponente, Se né? não falar do Impactante. estudo do levantamento Sim, histórico sim. pro documentário, tem tudo a ver com Biblioteca. Porque a ideia de... A sua fala e a minha, a sua vai ser uma apresentação, não é isso? Sim, eu só vou fazer E a abertura. Então, e eu vou fazer lá sobre a história. Então, eu acho que a eu já biblioteca tenho cabe bem. a ideia da orquestra, eu já vou estar regendo. Sim. Então eu só preciso fazer a abertura mesmo, como na direção, né? E aí você já vai como historiador e tudo mais. Tá, biblioteca. Só que a gente vai ter que pensar num cenário bem legal na biblioteca. Aí depois você pensa, né, Sim, como sim, sim. um visual mais de comunicador, né? Então a nossa fala também na UCP. Então a nossa, Universidade Católica de Petrópolis, tanto da Fátima quanto a nossa. Ótimo. Dom Pedro Carlos, será que a gente consegue gravar na casa dele? Pô, seria perfeito. Né, pelo menos no seu escritório de Sim. trabalho, lá fica os arquivos, ficam todos os arquivos, né? Sim, porque o prédio é Seria- histórico também. Sim. Exatamente. Então, beleza. E ainda facilita porque é tudo muito próximo, né, pra Em gente. frente à Inclusive, catedral. A Lógico. gente pode gravar na catedral um dia, né? Ver se a disponibilidade de agenda, né? Que a gente já está no lugar ali, já fica tudo próximo, está tudo no centro histórico. Longa jornada. A música, portanto, acompanhava as pessoas não apenas na sinagoga, mas também ao longo da a igreja dia do povo de Israel. Depois será desenvolvido dentro A escolha das locações pela equipe de produção foi muito assertiva, né, porque são locações assim muito belas, né, de forma arquitetônica e também para a própria captação das imagens. Né, aqui, por exemplo, o Dom Gregório está utilizando aqui a Catedral de Petrópolis, né, que é linda, né? Você vê aqui a fotografia, os ela instrumentos foram fala por si só. absorvidos pela igreja sem dificuldade, como por né, tivemos também a casa da Princesa Isabel, tivemos o Museu Imperial, a própria Universidade Católica de Petrópolis. Ele se relacionava com músicos populares, ele mesmo Né, aqui o próprio museu com a sala de música, né, que naquele tempo servia realmente como uma sala de audição musical da própria família imperial. Né, vários eventos aconteciam lá e as locações realmente enriqueceram muito o documentário como um todo. Da educação das princesas incluía justamente aulas e aulas e aulas exaustivas de música, e aqui, portanto, elas tiveram, né, e também no Paço de São Cristóvão, elas tiveram a primeira relação, o primeiro contato, né, com música erudita. Bom, então assim, a ideia está sendo bastante voltada para esse lado mais erudito, né? Porque como foi decidido agora, né, que o concerto vai ser na Catedral de Petrópolis, né, onde tem inclusive a entrevista de Dom Gregório, também onde tem lá a família real, e é um local incrível, né? Tem toda uma influência da família imperial na construção também da catedral, né? Uma influência direta da família. O concerto vai voltar um pouco mais para esse lado mais erudito, um lado um pouco mais sacro, e aí nós vamos deixar para um outro momento, né, esse lado das modinhas imperiais, que é uma coisa incrível. Só que fazendo essa pesquisa, você se depara com uma Chiquinha Gonzaga, né, uma Chiquinha Gonzaga dá um novo documentário, inclusive sobre a mulher, né, sobre a influência da mulher, né, na música brasileira, porque a família real, como a igreja, já influenciou e está aí, né, a nossa riqueza. E a mulher faz parte desse processo até as músicas de hoje, né, até a música da atualidade. Isso aí com certeza vai virar um novo documentário. Pelo menos é um endereço, é o nosso desejo, né? Que esse documentário, Na Trilha da Independência, seja o primeiro volume, né? A gente está brincando um pouco com isso, que venha o segundo, o terceiro e o quarto, e que a gente consiga mostrar um pouco da história e da influência de cada um, né, na nossa música brasileira, para chegar ao que nós temos hoje,
né? Nós temos uma história extremamente rica. Né? E o que nós vamos fazer com essa história, ou o que estamos fazendo com essa história, aí já é um outro assunto. Mas na nossa trilha da independência, nós estamos buscando ali os grandes compositores, né? Paulo Carneiro, Zé Maurício Nunes Garcia. Zé Maurício tem umas coisas que são muito legais, que a gente vai vendo nas pesquisas, que ele vai trabalhando a música erudita de uma forma tão delicada, né, tão bonita, e coloca também, por exemplo, a abertura em Ré. Essa nós já escolhemos para o concerto, né? A abertura em Ré do Zé Maurício é incrível, tem uma simplicidade tão grande e ao mesmo tempo uma complexidade também tão perfeita. Então é uma música que a gente escuta e a gente se sente, né, tomado por aquilo. Né? Você tem músicas, por exemplo, até cheguei a pegar algumas aqui, tipo Henrique Oswald. Henrique Oswald, a gente fez uma pesquisa, ele fez uma peça chamada Memorare. O Memorare é um texto católico, né, de uma oração feita em latim, e esse texto foi o primeiro texto atribuído a Nossa Senhora. Então, assim, é um texto bastante antigo e é uma música extraordinária. Então, nós vamos fazer nesse concerto, a ideia, pelo menos ainda como está na pesquisa, né, a ideia é realmente fazer o quê? Fazer a música só na orquestra e ter, né, a ideia é uma pessoa estar recitando esse texto. Não cantando, mas sim recitando, para mostrar o poder da música e o poder do texto. Então, assim, as pesquisas estão levando para a gente grandes ideias, né, e não está faltando aqui, digamos assim, vontade de fazer coisas para levar ao público esse documentário que vai ser incrível, né, de levar aí a todos os jovens a nossa história. Memorare. Ó Piissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam ad tua currentem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelictum. Ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virgino Mate curro, ad te venio, corum te gementes peccator assisto. Noli mater verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Bem, a gente selecionou algumas personalidades, né, alguns estudiosos do tema para falarem sobre a história da música no Brasil, né, especificamente pensando, claro, no período imperial. O primeiro entrevistado que a gente pensou automaticamente foi Dom Gregório Paixão, bispo diocesano aqui de Petrópolis, para falar um pouco, né, dessa relação da história da música com a história da igreja, né? Afinal de contas, a música vai chegar no Brasil no seu período colonial vinda com o incentivo da Igreja Católica, né? Então, Dom Gregório foi um primeiro nome, Dom Gregório um conhecedor com muita propriedade da história da música também. A gente selecionou também outros intelectuais aqui do município para falarem dessa história da música, né? 2 historiadores, professor Maurício Júnior, que atualmente é o diretor do Museu Imperial. Maurício é um especialista profundo em história da música,
né, pesquisa com afinco, e por ser diretor do Museu Imperial, ele possibilitou uma série de acessos a documento, a análise dos instrumentos usados na época, enfim, toda uma sorte de possibilidades que estão sendo utilizadas nesse documentário. A outra historiadora é a professora Fátima Argon, a professora Fátima Argon, que é do Instituto Histórico Petropolitano, né, que tem talvez um dos institutos históricos municipais mais antigos do país. A professora Fátima tem uma produção enorme, notadamente pensando no finalzinho do segundo reinado, né? A professora Fátima é autora de uma biografia muito significativa sobre a princesa Isabel, né? E a princesa Isabel que vai ser um dos temas que a gente localizou aqui na nossa pesquisa documental e bibliográfica para ser explorada, né? A própria princesa Isabel, ela era musicista, tocava vários instrumentos, enfim. Então chamar a professora Fátima foi um movimento que a gente fez pensando já em amarrar esse documentário de história da música no Brasil, né? A última pessoa aqui que a gente selecionou foi Dom Pedro Carlos de Orleans e Bragança, um descendente da família imperial brasileira, né, também residente aqui em Petrópolis. Dom Pedro Carlos possibilita, um homem de uma erudição absurda, também possibilitou a gente acesso a uma série de documentos e contribuiu, marcando especificamente a presença de Dom Pedro I no campo da música, né? Nesse sentido, então, Dom Gregório ficou responsável ali, né, no nosso projeto, ele está responsável por apresentar para a gente a presença da Igreja Católica na música e como essa música europeia, né, música erudita, chega no Brasil, né? O Dom Pedro Carlos, ele vai acabar apresentando o Dom Pedro I, a gente está encaminhando para isso. O professor Maurício Vicente de Carvalho Júnior vai apresentar o segundo reinado, né, Dom Pedro II, as relações da história do Império com a música durante o governo de Dom Pedro II, e a professora Fátima Argon fechando aí, pensando já a princesa Isabel. Esse documentário ele surge dentro do planejamento de marketing da MV Calazans de forma muito orgânica, porque tem muito a ver com o coração do nosso negócio. Primeiro, porque é sobre música, e segundo, porque é a sede da empresa. A empresa nasce em Petrópolis, que é uma cidade que participou e que tem um papel relevante nesse processo de independência do Brasil. Então, quando a gente fala de comemorar os 200 anos da independência e falar sobre a história da música, tem tudo a ver com o nosso negócio. E segundo, também porque vários dos nossos projetos têm essa vertente da educação. E o objetivo maior desse documentário é esse viés educacional, é trazer a história da música na luz da cultura brasileira. E essa parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado, só vem trazer mais credibilidade ainda e mais relevância para esse projeto, que tem tudo a ver com o nosso negócio, e também a nossa participação em vários projetos educacionais em outras cidades e outras localidades aqui do estado. Isso daí vai fazer o nosso documentário ter um alcance e uma relevância ainda maior dentro da educação musical. Agora tem que ver com o Matheus, né, com o pessoal da filmagem, a questão também de fazer externas no centro histórico. Seria bom fazer imagem aérea. No centro histórico, né? Pegando catedral, museu, né? Ali relógio. Ficaria muito legal. As flores, né? A Casa de Santos Dumont. Né? A gente pode pegar toda essa parte. E o centro histórico, né? Onde Sim. a família real andava, Sim. onde tudo acontecia. A captação das imagens aéreas, uma curiosidade muito interessante aí também que aconteceu, é que praticamente ficou um mês chovendo em Petrópolis todos os dias. Então a gente não conseguia subir, fazer os voos com drone por conta do tempo, principalmente porque as imagens iam ficar ruins, né? Repara que aqui o céu está bem escuro, e nesse dia, coincidentemente, foi o único dia do mês que não choveu, na parte da manhã, e a gente conseguiu fazer a captação. Então, foi um outro desafio aí que a gente enfrentou na captação das imagens aéreas aí, na produção do documentário. E Petrópolis é um palco que faz esse cruzamento, histórico, com tudo aquilo que é apresentado no documentário com os dias de hoje. Então nós estamos literalmente circulando nos locais onde tudo isso acontecia naquela época.
Mas assim, a gente não vai carregar o documentário só pensando na família real, né? Claro. Porque a ideia do documentário seria a trilha sonora, uma trilha, né? A ideia de trilha, vamos pensar. Porque a ideia do documentário é focar nesse contexto de império, né? A história da Sim, música sim. no Brasil, Mas por mais principalmente que no a período catedral imperial. tenha essa ligação com a família imperial, a catedral também é um prédio religioso, que tem a ver com a história da música religiosa. Sim, foram os Então dois não é só a grandes. família imperial. lógico. Os dois grandes mecenas, né? A igreja e a família real. Dá para levar em conta, inclusive, que a família real, o Dom Pedro I, por exemplo, era músico, né? Tocava música popular, enfim, eu acho que dá para fazer essa ponte também. Da durante o música documentário. popular com a música religiosa, Isso. né? E a própria ligação da cidade em si com a história da independência do Brasil. Sim. Eu acho que Não, então família real tem tudo a ver. Então a gente já A gente tem que coloca definir esse um lado. nome. Né, pro- Então, mas o caminhar da música, para mim é trilha, é uma trilha. Pô, trilha tem a ver com música. Trilha sonora. Trilha sonora. Trilha de. E trilha sonora também tem é o caminho. É lógico. E aí, já é trilha da E independência. o caminho da independência, É. uma trilha da independência. É bom. É bom. Mas comercialmente é legal, sim, para as pessoas vão ver com bom olhar. Porque eu tô falando da independência, então automaticamente eu faço essa ligação. E quando eu tô falando trilha, eu tô falando de música. E se trilha consolidou sonora. que a independência do Brasil é no meio de um caminho, né? O caminho de Ipiranga. Tem tudo a ver mesmo. A gente vai fazer essa pesquisa de todo o processo e aí automaticamente a gente pode pegar isso, que para não ser só uma pesquisa de documento, a gente transforma num concerto, na parte prática da coisa. Fechou. Acho que só tem que escolher as peças, né? Agora a gente vai Isso ter que aí com pesquisar. vocês. Né? Não, aí é a minha função, com essa é a minha vocês. função. A parte histórica você então corre, né, para a gente ter o prazo para poder gravar. E seria importante também, aí no caso com o Bruno, né, nessa parte de comunicação, quando a gente fizer o contato com eles, dar um panorama do que vai ser feito Sim, para que eles monta uma falem. apresentação do Porque aí eles vão, né, documentário. pegar historicamente o que vai acontecer. Beleza. E eu faço então a parte de repertório, eu faço essas escolhas todas. Perfeito. E tu? Eu cuido da Documentário. pesquisa histórica. Né? Acho que vai ser top. Bom, acho que para primeiro contato é top. Tá ótimo. Beleza. Bom, a ideia, depois do documentário já pronto, temos certeza que será incrível, nós vamos utilizar esse documentário em várias frentes. Nós vamos disponibilizar na internet, né, em todas as plataformas, de forma gratuita, mas o que eu acho mais interessante é que nós temos um envolvimento com a educação. Né? O historiador também, ele é professor universitário, tem as escolas onde a gente trabalha, várias instituições parceiras, então nós vamos estar distribuindo para várias instituições. Significa que nós vamos poder levar esse documentário a lugares incríveis, não somente aqui em Petrópolis, mas também no estado, né, no Brasil inteiro. Nós vamos ter certamente, né, fora do país também, que nós temos os contatos educacionais, e a ideia é fazer com que esse documentário faça parte do currículo, né, dessas crianças, desses jovens ou adultos, né, para que eles entendam também um pouco esse processo. Por ser um documentário leve, nós não queremos fazer um documentário pesado. A ideia é um documentário leve, onde as pessoas que estiverem lá assistindo veem como um filme, mas ao mesmo tempo como uma parte importante, né, dessa evolução musical. Então tenham certeza que estaremos em todas as plataformas, mas também estaremos em dezenas de escolas e universidades do mundo todo. Sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança derretece. Sempre um formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha sorte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
Música